Maria Laura. Vou passar então para o nosso querido conselheiro Clóvis, para que ele possa começar a fazer o relato. Alô, obrigado pelo querido, né? Conselheiras e conselheiros, nós estamos diante agora de uma discussão que podemos, com o empenho de todos, hoje chegar a um veredicto, né? A uma proposta de resolução para ser encaminhada adiante com aquilo que já deliberamos em relação a 333. Então, quero só fazer uma memória rápida. Nós discutimos até o inciso 6º da diretriz terceira? Segunda. Da diretriz segunda da resolução, que está no servidor, mas também vamos projetar aqui. A versão que vamos projetar, inclusive, já está com a versão aprovada por esse plenário no inciso 6º. Então, nós vamos agora para o inciso 7º, dar sequência à discussão. Quero só esclarecer que nós temos aí o texto original em preto, né, em texto nas duas colunas, mas a da coluna da direita, o texto original, e o texto em vermelho é uma sugestão do Fentas. Algumas partes, eu gostaria de chamar a atenção dos conselheiros, que algumas das sugestões já estão incorporadas dentro da proposta em azul, que é a proposta do GT e de alguns conselheiros que depois tiveram tempo de contribuir para a construção de uma proposta que está aí. Então, algumas das sugestões já estão incorporadas, então fica mais fácil para a gente, inclusive, seguir adiante e decidir. Muito bem, vamos projetar? Oi? Tá, verde, né? Eu vou informar que... Peraí, tem que ir pra cá. Acho que é melhor aqui, né? Tira isso aqui. Muito bem. O texto, se a gente compor um texto diferente do que está em tela, vai ser verde, né? Ele vai ficar numa cor verde. Eu vou ler aqui, então, o inciso 7º. A participação do Poder Legislativo e Judiciário ou de membros como conselheiros, aqui a sugestão é que se acrescente o de membros, né? Como conselheiro não é permitida dos conselhos de saúde em face da independência entre os poderes. Eu vou ler todos os incisos daqui para frente, depois a gente volta com, como é que se diz? Destaques. Pode ser assim ou a gente vai um por um? Pode ser um por um também? Pô, é uma metodologia que resolve logo também. Vamos lá então, nesse inciso aqui, nós temos uma sugestão, a participação do Poder Legislativo e Judiciário ou de seus membros, né? Porque só para deixar mais esclarecido. Como conselheiro, não é permitido nos conselhos de saúde em face da dependência entre os poderes. O que muda aqui é que quando fala a participação do Poder Legislativo e Judiciário, que é a participação de um vereador ou alguém que é do judiciário, um juiz, etc., não participaria do conselho. Ou dos seus... Eu só estou explicando. Não. Não dá para enxergar daqui. Que inciso que você está aqui? Tem várias coisas. Desculpe, no servidor é o item 8, página 5, item 7. Então, ou de seus membros, ele abre muito mais o leque de restrição. Por exemplo, se alguém é um servidor do judiciário, não poderia participar do conselho. E aí criaria uma certa dificuldade maior de representação. Alguém que é servidor público na Câmara de Vereadores, porque é um membro do Poder Legislativo, não poderia participar do Conselho de Saúde. Então, é isso que está sendo acrescentado. Por isso que a proposta do GT é a participação do Poder Legislativo e Judiciário com os representantes Clóvis, efetivamente. Um esclarecimento. Sim. Só. Aí os membros, no caso dos assessores de
deputado ou de vereadores. Estariam incluídos aí, porque são membros. A proposta do GT é manter o texto sem os seus membros, que aí criaria uma restrição muito ampla, que não sei se é o caso, né? Então, mas fica aberto. O Fentas, não sei se gostaria, talvez, de acho que explicar uma dúvida que tem que ser tirada aqui é se os membros incluem todos os que de alguma forma têm ligação com o judiciário, inclusive servidores, ou se são os representantes entendeu? Quando os trabalhadores elaboraram a proposta, elaboraram no entendimento de que os membros são aqueles que representam o poder legislativo, e não os servidores, não necessariamente servidor, trabalhador, mas enfim, é uma polêmica que a gente... Conselheiro Mussolini. Coloca os eleitos, né? Membros eleitos do Poder Legislativo e no Judiciário, membros efetivos do Poder Judiciário. Pronto. É uma alternativa, então. a participação de membros eleitos do Poder Legislativo, aí fica bem claro que são os vereadores, deputados e tal, e membros efetivos, é isso? Que é a palavra? Não é a palavra adequada, de repente, né? Membros... Socorro. Eu quero tirar uma dúvida, porque em sendo conselhos, né, espaços políticos e públicos, espaços públicos representativos da sociedade civil, eu acho que esse argumento, a interdependência, eu acho que não é o que justifica. Não, é que, eu queria tirar essa dúvida e fazer esse debate. A Constituição, e tem algumas leis complementares, que diz o seguinte, que há uma independência, a Constituição diz que há independência entre os três poderes. E aí há leis complementares, uma, por exemplo, que diz que se um vereador ocupar um cargo na prefeitura, um cargo comissionado, ele tem, ou aqui um deputado, ou ser ministro, ele tem que abdicar do seu mandato naquele momento e assume um suplente. Se ele quiser ser conselheiro, ele até pode. Por exemplo, é um vereador e é convidado para ser conselheiro pelo gestor. Só que ele tem que abdicar do mandato de vereador. E aí deixar de ganhar o salário de vereador. A gente já fez essa proposta num dos municípios e o cara não topou, não sei por quê. Porque eu acho que o conselheiro não recebe. Mas então, tá claro? Bom, pode ser então a participação de membros eleitos do Poder Legislativo e Judiciário e do Poder Judiciário e membros efetivos. Depois a gente tenta achar uma palavra melhor, pode ser, para garantir a ideia. Fica claro assim? Qual que é a ideia? Seriam membros do primeiro escalão do Poder Judiciário. Juízes você não quer que participe. Isso. É isso. É. Então, coloca membros do Poder Judicante, tá? E depois põe aspas aí pro jurídico aqui dar uma olhada. Mas é que aquele que tem o poder de julgar. Uhum. Tá? E é essa a ideia. Então, o escrevente do cartório pode ser. Não teria nenhum problema. Não como representante do Poder Judiciário, como representante de alguma entidade que, porventura, ele faça parte, seja ligado. Como representante de uma entidade. É diferente do vereador que se aproveita do fato de ser vereador, vai para uma entidade e vai para o... Isso. E Entendeu? do juiz que, eventualmente, vai ter que julgar alguma coisa sobre o conselho. Isso. Então, você coloca do Poder Judicante, tá? Ou do juiz... do Poder Judiciário quando na sua função... Ou promotores, né? Porque o promotor está no Poder Judiciário, né? Juízes e promotores aqui a gente está vendo. O Ministério Público é outro órgão, no Poder Judiciário. Isso. Não. Bom. A participação de membros eleitos do Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público... Ministério Público. Tem que incluir Ministério Público aqui. Sim, sim. E do Ministério Público, tá? Como conselheiro, não é permitida nos conselhos em face da independência dos poderes. Eu queria... Clóvis, eu queria... Continuo com a dúvida. No caso do vereador, que ele não pode, mas ele tem os cargos de assessor dele. Aí, vamos supor, eu como vereador, eu não posso participar do conselho, mas eu posso colocar o meu assessor... que é nomeado pelo vereador para ser conselheiro? Não. É isso que eu quero. O assessor pode ser representante, por exemplo, de um sindicato. Ele pode fazer parte de um sindicato local e ser assessor do vereador. Ele vai participar do conselho como representante do sindicato. Mas sendo assessor, então indiretamente o vereador vai poder pôr representante não, aí... via
Calma. O conselheiro Júlio Caetano está levantando uma questão realmente que é séria. E aí a Lígia tem razão. Esse conflito de interesse, Júlio, infelizmente, é impossível nós conseguirmos. Aqui no Conselho Nacional tem situações com a mesma linha de raciocínio. Tem sim, conselheiros aqui ligados diretamente a determinadas instituições. E paciência. É verdade. Né? Conselheiro Mussolini. Não, se tem entidade que é dominada pelo vereador, indica o cara. Porque aí o que vai definir é o processo eleitoral do Conselho. O Conselho é que, quer dizer, as entidades que compõem o Conselho é que devem ter a capacidade e a lucidez de não eleger a entidade que, porventura, pode ter esse tipo de comportamento. Ou colocar pessoas que sejam ligadas a determinados... Ok? Conselheiro Abraão, você levantou o braço e queria falar. Isso já foi contemplado pelas diversas intervenções que aconteceram até agora. O conselheiro Abraão, a esposa dele é conterrânea minha, por isso que eu tenho esse tratamento bem diferente. Saravá. Considerando ultimamente eu estou trabalhando para ir passear no Rio Grande do Norte. Né? Bom, só colocar a questão seguinte, acho que é uma questão extremamente delicada essa, complicada, mas para mim não menos polêmica do que profissionais da saúde representar o usuário nesse conselho. Então, nesse caso colocado, enquanto o judiciário, enquanto legislativo, não pode participar porque o conselho é algo instituído pelo Poder Executivo e é auxiliar ao Poder Executivo. Então, legislativo e judiciário não pode participar. Agora, da pessoa ser... eu acho isso ele pode ser por entidade, não é o poder que está representando. Então, se ele é representante de uma entidade legalmente constituída, eleito naquilo lá, sei lá, a entidade coloca aquilo no meio, é legítimo. Agora, os precalços e as coisas que tem que ter, cada organização precisa ter a sua, né? A sua forma. Então é isso. Então não tem como você proibir que o cara possa ser assessor do parlamentar, desde que ele seja de uma associação X, que ele não possa representar nesse conselho. Então fica essa redação aí, né? Talvez aqui a gente coloque assim, a participação de membros eleitos do Poder Legislativo, para não parecer que o eleito segue para o Judiciário, né? De oficiais, a gente vê depois, que integram o Judiciário, oficiais que integram o Judiciário e o Ministério Público, depois a gente melhora isso, mas a ideia é manter quem... Oi? Mas então, a gente precisa explicitar o que é proibido, porque muitos municípios acontece isso ainda. Então, a gente está dizendo que não é permitido nos conselhos em face da independência entre os poderes. A gente já está explicitando isso. Eliane. Sim. Isso está na resolução 333 atual, viu, Eliane? Desculpa, levei o susto, assim, porque esse debate, eu achei que não tinha mais dificuldade entre nós. Sim. Não cabe, desculpa se eu estiver repetindo, não cabe o Judiciário e o Legislativo, porque o Conselho é um órgão do Executivo. Mas só um detalhe, Eliane, mas veja bem... Mas então, eu acho que é o seguinte, que é isso que tem que figurar. Se isso ocorrer depois, entendeu? Está em dissonância do processo, você tem um poder dentro do outro. Não, porque houve uma proposta de modificação que se acrescentasse a participação do Poder Legislativo e Judiciário ou de seus membros. Esse ou de seus membros é que está dando essa polêmica aqui entre a gente. Entendeu? Porque ou de seus membros, há o entendimento de que estaria impedindo que, inclusive, um servidor do Judiciário pudesse participar do Conselho através de uma entidade legítima. Então, esse debate que a gente está fazendo. Conselheira Lígia. Isso. A gente está falando de juiz e de vereador, viu? É isso. Mas então, temos a... Rapidamente. Clóvis. Tá bom. A participação de membros eleitos do Poder Legislativo. Juízes. Eu acho que é isso agora, em vez do Judiciário, colocar juízes e membros do Ministério Público. É isso? E integrantes do Ministério Público. É isso. Conselheira Lígia, quer ajudar em quê? Ajudar no seguinte, Clóvis, na realidade eu queria discutir um conteúdo aí, não é uma forma. Na realidade, o Conselho Nacional de Saúde, ele não foi pensado como órgão do Executivo.
olha só, quando foi instituído o SUS, a Constituição brasileira, a Lei 8142, em nenhum desses documentos legais, que são os documentos legais fundantes da reforma sanitária do SUS, não há previsão de que o Conselho seja do Poder Executivo. O Conselho ele não é de nenhum desses poderes. Se o Conselho for de um dos poderes, ele não é Conselho, na acepção da democracia participativa. Só existe democracia participativa exatamente porque ela é horizontal. E os poderes, todos os governos, eles são verticais. Portanto, essa é uma questão de conteúdo importante, que eu não sei se nós discutiremos agora, se levaremos para a 14ª conferência, mas eu penso o seguinte, tem 3 temas importantes desse debate. Um é esse, se o Conselho, ele é um órgão de gestão degradado do Ministério da Saúde, esse é um. Outro é se os usuários podem ou não ser trabalhadores da saúde. O terceiro é a participação dos médicos. São esses 3 pontos que são pontos polêmicos, importantes e que têm que ser debatidos na frente. Eu não quero dizer que a gente não tenha que levar essa discussão adiante, só estou fazendo uma anotação que eu acho que é mais de fundo e propondo um certo encaminhamento. Acho que não é agora que a gente tem que discutir isso, a gente tem que seguir adiante, mas eu penso que no final dessa, digamos assim, dessa exegese que nós estamos fazendo, vendo linha por linha, etc., a gente tem que dar um jeito de colocar esse debate, que é um debate de conteúdo, é um debate que polemiza, etc., na frente. Né? Ok, Lígia. 2 coisas rápidas. Primeiro que a unidade aqui, não há uma opinião nesse Conselho que eu saiba que seja contra a participação das entidades médicas no Conselho Nacional de Saúde. Tá certo? Todas as entidades que têm assento no Conselho Nacional de Saúde acham que é muito importante a participação das entidades médicas no Conselho. E todos os esforços que esse Conselho poderia fazer para que as entidades médicas se submetessem ao processo eleitoral do Conselho foram feitos. Infelizmente, as entidades não quiseram submeter o processo eleitoral. Essa é uma coisa. Segunda coisa, o que nós pactuamos aqui no Conselho é o Conselho ter uma posição a respeito das mudanças a serem feitas na Resolução 333, para depois serem submetidas a uma consulta pública e depois voltar para o Conselho Nacional. Então é importante que o Conselho tenha uma posição sobre isso. E eu acho que a posição que nesse momento contempla a maioria é exatamente essa que o Cláudio está colocando. Os membros eleitos do Poder Legislativo, né? Os membros, e aí a dúvida, o Mussolini apresentou uma proposta, será essa? Mas enfim, nós aprovamos aqui o conteúdo, o mérito da proposta, né? Porque juízes, tem os desembargadores, tem os ministros, quer dizer, cada esfera do Poder Judiciário tem o seu. Mas enfim, juiz não vai poder, vereador também não, e promotor também não. É essa a ideia, tá certo? Então vamos escolher uma redação que possa dar conta disso, deixando bem claro que juízes, desembargadores não podem, como representante do judiciário, participar do conselho, vereadores, deputados também não, senadores também não, e está resolvido, Ministério Público e promotores. Essa é a ideia, é esse o conteúdo. Eu tenho uma proposta diferente para isso. Obrigado. Primeira coisa, eu queria fazer o seguinte comentário. Todo mundo aqui conhece o que é operação padrão, quando a polícia faz, quando a alfândega faz. Ou seja, se a gente tem uma norma que, assim, quando você aplicar rigorosamente, trava o serviço, não funciona. Ou seja, a norma tem que permitir a sua aplicação à realidade. Então, não vamos imaginar que a gente vai ter uma norma que vai conseguir resolver todos os problemas concretos que surgem no dia a dia. Isso se tentou nos regimes mais totalitários que houve no mundo e não funcionou e quebrou. Então, diante disso, acho que a questão é política, não é normativa. O que é que eu acho que a gente tem que ter aqui no Conselho? Retomando, a ideia do controle social. Qualquer cidadão brasileiro pode participar desse Conselho. O que não pode participar não é o fato dele ser vereador ou não. O que não pode ter é representação do Legislativo ou representação do Judiciário nesse Conselho. Agora, se o João é vereador, mas foi como cidadão participante das conferências municipais, dos eventos municipais, e se elege representado de usuários ou de trabalhadores, gestor não, no caso, mas ele pode participar. Agora, ele não é a Câmara de Vereadores ou a Assembleia Legislativa que vai indicar o seu representante. Aí não pode. Agora, o fato dele ser vereador e ser militante
político e está atuando em algum... Não, a gente não pode restringir o direito de participação. Ele vai estar aqui não porque ele é vereador, porque é deputado, ou porque é juiz, ou porque é promotor, mas porque ele é militante de um determinado movimento de trabalhadores ou de usuários e se fez representar e saiu escolhido por aí. Então, acho que é isso que ele já chama a atenção quando diz, não somos... O Conselho não é um órgão do poder... A presidente da República não pode dizer para esse Conselho que esse Conselho tem que fazer, nem demitir ninguém aqui. Claro. Ok. Conselheiro Vomir, depois o Mussolini e depois a Ruth. É um debate interessante esse, porque nós temos situações, por exemplo, na Esplanada existem outros conselhos em que a associação, por exemplo, do Ministério Público participa. Então, como é uma associação, obviamente não há impedimento. Só que depois, às vezes, o representante participa e aí ele se arvora do seu cargo de promotor ou de procurador e faz algumas falas mais fortes. Eu acho que é assim, a questão toda é que nós temos que preservar a essência da coisa, que é lá prever, por exemplo, usuário é usuário, os trabalhadores são trabalhadores e tal, e daqui a pouco a gente faz uma grande confusão. Por exemplo, um vereador, ele é ou não é, né, um secretário de uma prefeitura, um gestor. E daqui a pouco, então, a gente faz uma mistura e tudo serve para tudo, né? Uhum. Ou todos podem ocupar todos os espaços. Né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai determinar aqui. Uma coisa é quando as pessoas representam uma associação, outra coisa é quando elas representam, às vezes, a si mesmas e tal, né? Ok, obrigado. Conselheiro Mussolini. Acho que o espírito não é proibir a participação de ninguém. O espírito é não haver a interligação de um poder com o outro. Então, se o vereador achar que é mais importante para ele, em vez de exercer a vereança, ser membro do Conselho Municipal de Saúde, ele pede o afastamento da vereança, deixa de ser vereador e vai para o Conselho Nacional de Saúde. Se o deputado federal achar que é mais importante ele ter um assento aqui do que ser deputado federal, ele vai defender mais a classe dele, a entidade dele aqui dentro, ele faz isso. Porque esses membros do Poder Legislativo, ele já tem na mão dele uma representação e tem uma casa para usar essa representação. Seria absurdo você dar a ele 2 lugares de representação. Você está aumentando essa representação dele de forma não natural. Então eu entendo que o princípio está claro, podemos discutir um pouco mais o judiciário, né? Mas se o judiciário não tem uma cadeira aqui dentro, o membro, para participar, tem que pertencer a uma associação e a associação tem que ter a capacidade de escolher a pessoa correta. Tá? Mas quem julga não pode, quem defende não pode, quem é eleito pelo povo não pode. Pronto. Ok. Obrigado. Conselheira Ruth, a última. Bom, primeiro eu queria fazer uma pequena reflexão. Vamos lembrar de onde surgiram os conselhos, né? O que são os conselhos? Estado moderno, ele é de construir 3 poderes. Um executivo, um judiciário e um legislativo. Uma democracia representativa e que nós, quem militou na década de 80 brilhantemente e assumiu que a democracia representativa não atendia à possibilidade da sociedade civil ter acesso à sociedade política brasileira. Então, os conselhos são canais para que a sociedade, um instrumento altamente inovador, pudesse influir na gestão das políticas públicas. É esse o conselho. Vai ler lá que a gente vai encontrar. Os conselhos são formas porque quem fez a luta na década de 80 foram os movimentos sociais. Formas de abrir as lacunas da democracia representativa e permitir canais de uma participação direta da sociedade nas políticas públicas, no campo daí que chama Conselho de Políticas e de Direitos, né, que se ampliou um pouco alguns postos de política. Então esse é o papel. Então a gente tem que ter cuidado para não fazer justaposição. Ele foi muito feliz, Mussolini, ou eu executo, ou eu... o que é? O legislativo legisla, cria legislação. O executivo aplica. E o judiciário apenas se não cumprir. Esse é o papel. Então eu não posso, estou concluindo, fazer uma justa posição aqui dentro.
Ou eu estou legislando, porque nós estamos criando instrumentos para o legislativo criar PL, não é isso? Como é que eu venho para cá discutir e depois eu vou para o legislativo legislar ou eu vou para o judiciário aprovar ou não? A minha posição aqui vai ter a ver lá. Então, eu vou interferir. Nós estamos aqui, só para fechar, brigando por direitos sociais. Não é isso? As políticas nada mais são do que a transformação em serviço, a devolutiva do Estado à população do fundo público através de serviços. É o que nós estamos discutindo aqui. Okay. Então, nós estamos operando direitos. Como é que ele vai lá legislar sobre direito, apenas se não cumprir ou executar? Então, nós estamos justa posição. Não é questão de excluir ou não. São papéis conforme a sua inserção na sociedade. Aqui são representações da sociedade. Por exemplo, a participação da gestão é importante porque ela está operando. Mas é a sociedade que tem que estar aqui, trabalhador e usuário. Essa é a discussão que a gente tem que fazer nos conselhos. Ok. Eliana é a última. Lembrando que esse é um debate que está sendo provocado pelas nossas bases. Esse problema está acontecendo nos municípios. É nos municípios onde o poder de influência é violento que esse debate está acontecendo, está sendo cobrado do Conselho Nacional de Saúde. Né? Eliana é a última. Então, acho que eu ouvi aqui algumas considerações. Eu acho que concordo que os conselhos, eles têm um papel, historicamente, desde os conselhos populares, de democratizar as ações do Estado, certo? Quando eu estou dizendo do executivo, é porque eles estão localizados nessa esfera. Não é que eles estão subordinados, viu, gente? Não fiz essa fala, não quis dizer que o conselho está subordinado ao executivo, não é essa a minha opinião, porque o papel dos conselhos, eles têm papéis diferentes, conselhos comunitários, conselhos populares, conselhos gestores, têm papéis diferentes aí, tem técnicos, teóricos que debatem sobre isso. No caso, esse conselho de saúde, ele está localizado numa determinada esfera. Eu acho o seguinte, que esse debate entre as três instâncias de poderes, eu acompanhei algumas experiências em 88, 89, 90, em que para você aprovar a própria existência do conselho no município, você precisava encher de vaga para vereador. Porque existia aquela dúvida se o conselho ia disputar com o poder legislativo. Isso daí, nos últimos 15 anos, acho que amadureceu. Por isso que a hora que eu estava ouvindo, eu falei, bom, mas isso eu achava que estava pacificado, acreditava eu que estava pacificado. Então, eu acho que é exatamente essa questão. Para que serve o Poder Judiciário e o Legislativo diante do próprio Conselho, certo? Se está todo mundo dentro do Conselho, essa é um pouco a minha avaliação. Para que nós aqui recorremos ao Ministério Público em que momento? Se o Ministério Público já está dentro do Conselho, você já criou uma Assembleia com um outro caráter. Então, acho que isso que precisaria amadurecer com as nossas bases. Que, se você tem o Legislativo, quando você termina um determinado debate ou embate no Executivo, você tem outros espaços a continuar esse debate, que é a democracia representativa. Saímos de um campo, estamos indo a outro. Então, acho que, a gente pode ver a melhor forma de escrever, mas com certeza no debate da Resolução 333, como houve na Resolução 33, há inúmeras experiências. Então, concluindo, creio que o debate sobre o poder legislativo, o poder judiciário e os conselhos está exatamente nesse âmbito. Se está todo mundo dentro da mesma Assembleia, você acha que descaracteriza um pouco esse papel que é dentro desse espaço aqui que é do Executivo. Porque é aqui que a gente acaba no dia a dia tratando as pautas e é o papel de fiscalizar, formular e deliberar acerca dessas políticas. Muito bem, podemos encaminhar então? Porque veja bem, só outra vez ratificando, esse debate está acontecendo em função de provocação de um sem número de municípios, de um sem número de conselhos municipais de saúde, que se sentem de alguma forma prejudicados com a atuação de membros do Poder Legislativo, principalmente intervindo dentro dos conselhos de saúde. Esse é o debate que está acontecendo pelo país afora. E o Conselho Nacional está sendo provocado em relação a isso. Ô, Júnior. Tá bom? Lígia.
O seguinte, olha só, gente, é esse problema mesmo. Os conselhos municipais de saúde, eles são assodados, eles são invadidos, é uma tentativa grande de cooptação. E como aqui também tem, né, gente? Só que as proporções são diferentes porque nós somos entidades, digamos, entidades nacionais, etc. Isso numa cidade pequena é terrível. Isso sufoca o conselho, a iniciativa, a independência do conselho, o conselho fica completamente atrelado, inclusive ao próprio secretário, ao prefeito, faz uma linha de continuidade de maneira que o conselho não consegue exercer a sua atividade, que é a atividade de formulação e monitoramento. Veja bem, essa norma não vai resolver esse problema. Porque, na realidade, o problema é de correlação de forças, o problema é da construção da democracia no país, o problema é da realidade dos nossos pares, os nossos pares não terem voz, não terem força de representação nos seus municípios. Veja bem, eu sou contra duas coisas. Primeiro, o Conselho Nacional de Saúde, ele não foi instituído para regulamentar os Conselhos Municipais de Saúde. Olha só, o Conselho Nacional de Saúde não é o Conselho Federal de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde é o Conselho Nacional de Saúde. Ele não deve tomar para si a força de ser instituidor, uma instituição. Olha só, isso é o fim do Conselho, isso burocratiza o Conselho. O Conselho não é uma instituição que regulamenta o funcionamento da democracia no Brasil. O Conselho é uma instituição de democracia, de fazer democracia. Isso é uma questão. Pode ser, então, que, olha só, a gente não participou desse debate antes, está caindo um pouco de paraquedas. O que eu vou propor, além dessa minha fala que é mais de fundo, Clóvis, que se tire essa independência entre os poderes. Porque eu acho que o pior problema aí da formulação é que nós não somos poder executivo. Então, olha só, fica a participação. Resolve o problema, que é o problema dos vereadores, etc, mas pelo menos fica assim, ó, a participação dos membros eleitos do Poder Legislativo e representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público, ponto. Nosso Conselho de Saúde não precisa ter independência entre os poderes. Veja bem, nós não queremos independência entre os poderes. Gente, nós queremos exercer poder sobre esses poderes. Eu não quero ser independente de poder nenhum, eu quero ter poder. Então como é que eu posso ter poder se eu sou independente de poderes? Não é isso, olha só, isso mata o que é o ethos, o que é a condição de ser da democracia participativa. Então eu proponho que pelo menos esse absurdo, essa coisa esdrúxula dessa última frase seja retirada. Ruth é o último, assim espero. O princípio de Estado Vamos democrático. ser mais práticos aí. O princípio de independência, inclusive, é uma federação. Só isso. Então, podemos encaminhar? Olha só, eu queria ver o seguinte, eu acho que foi necessário esse debate exatamente também para a gente não ficar só com esse argumento de que é o problema local, né, e que o Conselho Nacional de Saúde vai tentar contribuir para enfrentar com uma regulamentação. Eu concordo também que não pode ser esse argumento. E agora, eu acho que o argumento que a Eliane traz contribui mais, tá certo? Para a gente poder avançar e aprovar uma proposta aí de redação. Okay. Eu acho que nessa linha, para a gente, fica melhor o argumento, para a gente também... Okay. Deixando bem claro o seguinte, o Conselho Nacional, aqui, né? Conselho Nacional de Saúde... Viu, Ruth? Deixando bem claro o seguinte, duas coisas. Primeiro, o Conselho Nacional de Saúde não está se imiscuindo na autonomia que os conselhos têm, municipais e estaduais. Tá certo? Segunda coisa, nessa linha também de raciocínio. Democracia, gente, significa regras. Democracia não significa que cada um fazer o que quer e bem entende, não. Significa regras. Regras que todos e todas devem obedecer. É tarefa do Conselho Nacional de Saúde aprovar a resolução que trate da organização e funcionamento dos conselhos. Isso não é ingerência, isso significa o conselho chamar para si a responsabilidade de definir através de uma resolução aquilo que o conselho entende como sendo as regras que devem valer para todas e para todos em relação ao funcionamento e estruturação do conselho. Acabou. Porque eu fico preocupado quando ouço alguns discursos de cerceamento, de ingerência, de ditadura, não sei o quê. Não, por favor, né? Mas enfim, podemos fechar com essa proposta, então? E a redação vai ser a melhor possível? Pode ser? Ok. Muito bem. Okay. Vamos lá, Rocoso. Bom,
Em relação ao inciso 7º, a gente colocou aí o mérito, tá? Em relação ao texto, Lígia, a gente pode depois, na hora de discutir com o jurídico, se, em face da independência entre os poderes, se isso pode ser, como que se diz, retirado e parar no Conselho de Saúde, que o mérito não perde o seu valor, e a gente resolve isso, tá bom? Em relação, então, ao inciso 8º, quando não houver Conselho de Saúde constituído em atividade no município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir junto ao Executivo Municipal a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento. Esse item é um item de segurança. A gente sabe que neste momento todos os conselhos estão efetivamente constituídos, mas pode acontecer, como já tivemos exemplos no passado, de haver uma suspensão. Então, nesses casos, a resolução quer... Pessoal, eu estou tentando explicar aqui para depois a gente não fazer um debate, porque vai dizer, não, mas todos os conselhos estaduais estão constituídos. Eu estou explicando que isso é uma orientação de precaução e de solução para impasses que pode vir a acontecer. Tá? Existe Conselho Municipal constituído, ou seja, ou por decreto ou por lei, em todos os municípios do Brasil, hoje. Tá? Mas pode acontecer dele ficar suspenso, ou ficar vacante e tal. Nesses casos, essa é a orientação que está sendo dada. Tem acordo em relação o acréscimo foi inclusive absorvido pelo GT. Do ponto de vista do GT, não há nenhum problema no acréscimo, porque na verdade ele atribui ao Conselho Nacional uma função estadual e não só aos municípios em relação ao Estado em relação aos municípios. Isso não há nenhum conflito nessa contribuição em vermelho com relação ao azul. Socorro. Clóvis, também uma dúvida. Nesse caso, para fazer valer, também teria que ter no Conselho Estadual, né, lá, essa mesma referência para que se legitimasse, para que essas condições também fossem válidas. A resolução 333 vale para os conselhos estaduais e municipais. Então... Sim, mas se também não tiver lá no decreto deles, ou no próprio regulamento... Mas isso a gente espera que faça. Entendeu? Né? Aí não funciona. Eu acho que é mais essa recomendação, porque a gente sabe que termina não funcionando, porque não chega lá e não acontece dessa forma. Ok. Eu acho que além de aprovar aqui, teria que ter também um pouco de recomendação, alguma orientação nesse sentido. Eliane. Assim, acho que... Alô? Oi. Então, eu concordo que a função de uma... Qual é o papel de uma resolução, não é? Ela está num âmbito que a gente chama de infra, né? Infralegal. Ela não é uma lei. Ela é uma resolução que o Conselho estabelece que ele pode ter um caráter de longa duração ou ser assim, absolutamente pontual, conjuntural. Vou dar um exemplo. A resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde, ela estruturou basicamente todo o processo de ética de pesquisa com seres humanos no Brasil. E aquilo é uma resolução, certo? Ela não é uma lei. A legislação que tramita no Congresso não deu conta de superá-la, dada a legitimidade que ela ganhou. A Resolução 33 também teve esse caráter, lá no começo dos anos 90, em relação a ajudar a regular o espaço, a regulamentar, tirar a palavra regulamentar e regular para fora e falar assim, para contribuir com a democratização desse espaço. E a Resolução 333 foi feita 11 anos depois, com o acúmulo de um debate. Então, eu acho que, se a sugestão do Conselho é que isso chegue para a consulta pública e assim por diante, está fazendo, mais uma vez, esse movimento. Não é uma lei, e não é obrigatório cumprir também. Mas ela tem legitimidade, porque é uma articulação entre Estado e município, entre conselhos estaduais, conselhos estaduais municipais e o nacional, que deram essa condição para
resolução. Por isso é a nossa responsabilidade em tratar todos os itens dela e deixar para consulta pública aquilo que seja o melhor possível. E depois ouvir todas essas, como disse a Lígia, deixar chegar todas as questões que vão aparecer no andar da carruagem e desse debate. E tratá-las, certo? Então não é uma resolução lei, é uma resolução de contribuição com o controle social. Então, eu acho isso. Minha sugestão é que a gente faça, se a proposta que o Conselho está fazendo é que vá para a consulta pública, deixe consulta pública, eu tenho certeza que os estados e os municípios vão sugerir muitas coisas. Mas o que talvez vá ter que ser aprofundado entre nós é que isso não é uma lei. Se a gente tiver consciência de que isso não é uma lei, os estados e os municípios também, a resolução cumpre o seu papel. Agora, se ela entrar dentro do caráter legislação, aí já começa a complicar, porque não é. Aí alguém já começa a querer levar para o Congresso e assim por diante. Então, acho que ela tem que ser tratada dentro desse âmbito mesmo, que é o âmbito de organização dos conselhos de saúde, sugerindo a forma como nós vamos nos articular e nos organizar. Então, quis falar isso, porque senão a gente começa a entrar num campo de debate sobre resolução que ultrapassa o que vai além do papel dela própria em si, desde a 8.142. Caetano? Bom, eu só queria... Acho que aqui tem vários conselheiros que são conselheiros municipais. E, assim, na vivência do dia a dia no Conselho Municipal de Saúde, a gente tem algumas experiências. Por exemplo, o próprio Judiciário, o Ministério Público, quando a gente recorre pedindo algum esclarecimento de participação, por mais que você diga, Eliane, que não é lei a resolução, as resoluções do Conselho Nacional de Saúde são deliberativas, elas têm que ser cumpridas. E quando a gente vai fazer alguma reclamação ou reivindicar alguma coisa para o Ministério Público ou para o Judiciário, em relação à representação, à organização, à estrutura, o Judiciário ele usa a Resolução 333 do Conselho Nacional. Então, assim, isso é muito pertinente. Então, essa questão de fazer essa discussão e a resolução, apesar de alguns municípios não cumprirem integralmente a atual Resolução 333, ela é tida como modelo para o Brasil inteiro a nível de organização, de estruturação e de participação e de representação. E para finalizar, nós tivemos experiência em São José do Rio Preto de conselheiro que é de associação de bairro e ser candidato a deputado estadual, e a gente pedir para o juizado eleitoral, ele teve que se afastar, senão ele ia perder, caso ele fosse eleito, o mandato dele. Isso serve para o vereador também. Então não dá, tem que separar as coisas. Eu posso ser conselheiro sem ter nenhum mandato eletivo. Eu tendo mandato eletivo, basta qualquer conselheiro denunciar na justiça eleitoral e a pessoa perde o mandato. Okay. Muito bem. Vamos então encaminhar? É isso mesmo? Nós temos esse acordo aí, porque senão nós vamos parar em cada item, tá? Porque esse mérito temos que aprovar. Essa resolução, vamos seguir adiante com esse entendimento que foi dado aqui, que é uma resolução que inspira, inclusive, a criação de leis, etc., mas é um modelo de referência. E é um instrumento normativo. Porque senão nós vamos parar em cada item aqui, tá? Então, se nós temos esse acordo, podemos seguir, Júnior. As funções de membro do Conselho não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício relevante, considerando-se o seu exercício de relevante serviço público. Tem que colocar um D ali, viu? Considerando-se o seu exercício de relevante serviço público e, portanto, garante a sua dispensa do trabalho, alô pessoal, sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos e entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá a declaração de participação de seus membros durante o período de reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas. Esse item já existia na resolução, nós ampliamos para ficar mais claro.
e aí também as inserções em vermelho são pertinentes. Seguimos. O inciso 10º. Tem a sugestão de tirar o serviço público. Oi? Deixar só relevância pública, como o texto anterior. E não relevante serviço público. Tá bom, de relevância pública. Exercício de relevância. Então, esse inciso 10º, o conselheiro. Tá, isso tem acordo. Só vamos mudar aqui, tá tudo certo. O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente. Ok? Segue. Nós aqui na coordenação estamos entendendo que a cada leitura que é feita por Clóvis na manifestação está aprovado. Viu? Quarta diretriz. Os governos garantirão... Aqui é da estrutura, viu, pessoal? Os governos garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, participação tripartite na dotação orçamentária, bem como a organização de secretaria executiva com a necessária estrutura administrativa. Cabe aos conselhos de saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e o quadro de pessoal. Segue. Aí tem agora um acréscimo. Quem? Nos governos, eu acho que é bom você definir governo municipal, federal e estadual. Tá. Estadual. Os governos municipal ou as 3 esferas de governo? Ou nas 3 esferas de governo. As 3 esferas de governo garantirão autonomia administrativa, tá? Os governos fica meio estranho. As 3 esferas de governo. Muito bem. Clóvis, Oi? Isso aqui é com relação à participação tripartite? Dos recursos aí, né? Lá na diretriz, está em vermelho, participação tripartite. Por que essa preocupação de explicitar? Esse item, de fato, ele está meio deslocado aí. Eu acho que não cabe ver essa acréscimo. Para mim não cabe, não. Podemos retirar essa participação tripartite, só vai dar confusão aí, porque essa palavra aí é... Entendeu? Eu vou explicar talvez o mérito, mas não cabe. Eu vou explicar. Na Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social no SUS, lá no item financiamento, está dito que o financiamento do Conselho Municipal de Saúde é tripartite. O Fundo Municipal deveria alocar recursos para a manutenção do Conselho Municipal de Saúde. E nesse fundo ter dinheiro da esfera federal, do estadual e do próprio municipal. Isso está na política. Mas lá é uma coisa. Aqui esse item fica deslocado. É estrutura e funcionamento, né? Podemos retirar então, né? Retira esse item, participação tripartite. Muito bem. Inciso 2º. As formas... Vamos descer para mim poder ler aí. As formas de estruturação interna do Conselho de Saúde, voltadas para a coordenação e direção dos trabalhos, isso aqui é uma sugestão do Fentas, né? Deverão garantir a funcionalidade na distribuição entre conselheiros e servidores, fortalecendo o processo democrático, no que evitará qualquer procedimento que crie hierarquia de poder entre conselheiros ou permita medidas tecnocráticas ou no seu funcionamento. O item anterior simplesmente dizia que o Conselho de Saúde, eu vou ler o azul aí que foi o Conselho de Saúde contará com uma Secretaria Executiva para o suporte técnico administrativo. Esse era o texto que estava como proposta. Esse segundo texto, ele é mais, faz uma discussão maior. O primeiro é mais sintético, vai direto ao ponto e não entra no mérito, né? Se vocês concordarem, o GT propõe o azul, porque ele é mais simplificado, assim, sabe? Não entra no mérito, mas, enfim.
proposta do segundo se transformar no terceiro ali. Vamos ler a terceira, vamos para poder esclarecer um pouco mais. O Conselho de Saúde contará com uma Secretaria Executiva para o suporte técnico-administrativo subordinado ao plenário do Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura e dimensão. Eu acho que isso aí resume mais, viu? Porque o de cima aí vai complicar um pouco, viu? Que é mais um... Podemos ficar só com o inciso terceiro? É isso? Eu acho que ele dá conta e está mais substantivo, né? O outro está muito adjetivo, né? Dificulta até a expressão. Então você deleta a parte de cima ali? Vermelho daí. Tá muito complicado aí. Muito bem. Segue lá embaixo. O Conselho... inciso 4º agora. Depois a gente renumera isso tudo, viu? O Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento. Ponto. Sim. Sim. Dúvida mesmo. O que significa a Secretaria Executiva ser subordinada ao plenário do Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura e dimensão? Isso está no nosso regimento, mais ou menos igual à resolução. Significa que a gente decide, por exemplo, se a gente aceita ou não a nomeação de uma secretária executiva. Quem nomeia é o ministro, por exemplo, a Rosângela. Quem nomeou a Rosângela foi a ministra. Mas esse conselho tem que aceitar, tem que passar por este conselho essa nomeação. E assim também as outras decisões relativas à secretaria. O conselho não nomeia porque isso é um ato de gestão. Mas ele incide e decide que a secretária executiva quer, qual é o formato da estrutura da Secretaria Executiva. Inclusive, o atual formato, ele passou por esse plenário e foi aprovado aqui. Ela não é autônoma, né? A Secretaria é voltada para o Pleno, não é autônoma. Eu vou dizer o seguinte, que mais ou menos assim, ó, se o Conselho Nacional de Saúde, eu vou resumir de uma maneira bem simplista, decidir que a atual Secretaria não corresponde aos seus anseios, ele pode destituí-la. Peraí, Cláudio, você não conversou com ninguém sobre isso. Não, está no regimento isso. Está no regimento. O ministro, ele pode nomear, mas quem decide é o plenário. Você sabe disso, você ajudou a fazer. Eu só expliquei para a Lourdinha o que quer dizer quando a gente fala lá em cima, volta lá em cima. Volta lá em cima para a gente ficar bem claro isso. Isso já estava na resolução, esse entendimento já existia, já existe desde 2003 aqui no plenário, de que, de fato, a Secretaria Executiva não pode simplesmente vir estruturada e formatada do Executivo. O plenário decide sobre ela. É isso, esse é o mérito. É só uma pergunta, desde 2003 isso a gente pôde exercitar alguma vez? Sim, a gente exercita. Ah, meu Deus do céu. Bom, vocês querem entrar nesse debate agora? Ou não? Vamos seguir? Vamos seguir então, gente. Não, a pergunta é só para a gente não aprovar a letra morta, entendeu? Eu sugiro que o pessoal vá lá no nosso regimento e olhe lá da Secretaria Executiva e lá está explicado o que eu falei agora. O Conselho da Saúde decide sobre o seu orçamento, isso está bem claro. Oi? O bichinho aqui quer falar. Eleutério, por favor. Não, na realidade é porque eu estou aqui com o e-mail aberto e recebi o e-mail da Sandra, da CEPA. Ela coloca aqui a necessidade de que a resolução tenha que tratar a emissão de declarações, seria preciso incluir o abono de falta em cursos universitários. Eles aceitam como justificativa, mas não abonam as faltas. Só para a gente interagir com então vamos voltar lá em cima que internautas aí. Aqui, quando fala lá do relevante serviço público, relevância pública, né? Onde é que está isso aí? Relevância pública. Mas... para baixo aí. Para cima, aí. Aí. As funções do membro do Conselho de Saúde não serão remuneradas. Garante sua dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Aí tu queria acrescentar o que, Eleutério? Não, na realidade ela não coloca nenhuma proposta, ela só coloca a necessidade aí de que seja incluída alguma coisa o abono de falta em cursos. Tá, deixa eu só explicar. No curso a gente leva a falta, realmente. Me permitam. Quando a gente fez esse debate em 2003, foi trazido inclusive um parecer jurídico na época sobre isso. O que nos foi dito?
que, por exemplo, a relevância pública, quando você é convocado para ser membro de uma... de um julgamento como grupo de jurados, quando você é jurado e é convocado, o abono é obrigatório porque tem uma legislação que institui a forma como esse serviço de relevância ou essa ação de relevância pública se dá. No nosso caso, nós não temos nenhuma legislação que regulamenta a função do conselheiro do ponto de vista de relevância pública. Ele só diz que é de relevância pública. Então, na época foi dito que de repente, é necessário ter um amparo legal para dizer, olha, enquanto você exerce a função de conselheiro, você tem relevância pública com esses direitos do ponto de vista de trabalho, etc. Hoje é mais uma negociação com entre empregadores e empregados com aquilo que a gente leva daqui, que é aquela justificativa, ou como é que se dá? A declaração. Mas é mais uma negociação do que uma exigência legal. É até aí que a gente tem conhecimento em relação a esse processo. Clóvis, queria fazer um comentário e encaminhamento, né? Professor é uma desgraça, a Lígia diz que não, mas professor ele acaba recuperando a aula, porque senão tem um conteúdo que o aluno prejudica. Ou você deixa um fio, uma atividade, né, que não precisa para mas o professor acaba trabalhando. Mas a questão da relevância pública, que não tem a legislação, primeiro, eu acho que cada estado, eu digo por causa dos conselhos regionais de serviço social, nós conseguimos, por exemplo, que os presidentes dos conselhos fossem liberados. Mas foi uma negociação política no estado. Mas eu queria propor que nós da mesa levantássemos toda essa legislação, fizéssemos uma proposta da mesa para colaborar, levantar o que existe, o que tem, que tipo de negociação a gente pode fazer para realmente facilitar a vida de alguns companheiros que a gente sabe que tem dificuldade. Eu acho que nem que seja para essa orientação em nível de Estado, o que é possível dentro da legalidade ou politicamente, né? A gente podia tentar fazer um exercício, eu adoro, você é um excelente pesquisador nisso aí, a gente colabora, mas eu acho que eu proponho aqui que a mesa se debruce sobre esse tema e trabalhe mais para colaborar. Porque, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, o que nós temos, porque veja bem, o que está acontecendo é o seguinte, o que está constando na nossa resolução não está sendo suficiente para muitas conselheiras e conselheiros. Então tem conselheiro que está levando a nossa resolução para o seu empregador e diz, olha, eu vou ter reunião no conselho e está aqui, eu tenho direito à liberação. Eles não liberam. Então o que a Ruth está colocando é importante. Eu acho que é bom a gente debruçar sobre isso e ver que forma nós temos de tentar aperfeiçoar isso aí. Mecanismos legais. Vamos para frente então. Vamos lá para baixo, então, voltar. Pode ser, Eleutério, podemos seguir? Tem essa questão de... na realidade, nós estamos respondendo aí a conselheira que está aí nos assistindo isso, via... Então, eu vou esclarecer novamente a conselheira, os demais conselheiros. A gente não pode escrever aqui que a participação no conselho dispensa do trabalho, porque nós não temos amparo legal para dizer isso. Tá? Não podemos dizer que abona horas e tal. Isso é uma negociação direta com o empregador. Essa consulta jurídica a gente fez em 2003 e foi dito que não tem amparo legal. É isso. Porque não descreve, está dito que é relevância pública, mas não descreve o que são as garantias, a regulamentação. Muito bem. Como é o caso de alguém que é convocado do judiciário. Já foi falado. Vamos lá, então. Não, só porque eu vi aqui o e-mail da conselheira Sandra Regis, então vou ler aqui o que ela mandou para esse momento da discussão. É esse mesmo? Sobre a falta de estudante, não de professor. Olha lá que ele fez. Eu demorei na leitura, eu peço desculpa. Então, mais uma vez um abraço para a conselheira Sandra Regis, né? Nós queremos explicar que, infelizmente, não tem amparo legal para abonar diretamente. Mas nós vamos trabalhar nisso. Então, é isso. Vamos lá. As reuniões plenárias do Conselho... Ok. O plenário do Conselho de Saúde, que se reunirá no mínimo a cada mês e extraordinariamente, quando necessário, funcionará com base em seu regimento interno.
A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 dias. Isso aqui está inspirado no nosso regimento. Aqui tem um item que vai ser renumerado. As reuniões plenárias dos conselhos de saúde são abertas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade. O Conselho de Saúde exerce suas atribuições mediante o funcionamento do plenário, que além das comissões intersetoriais estabelecidas na Lei 8080, instalará outras comissões intersetoriais e grupos de trabalho de conselheiros para ações transitórias. As comissões poderão contar com integrantes não conselheiros. Aqui a gente recupera um erro que a 333 tinha em relação a esse item. O Conselho de Saúde constituirá uma mesa diretora, respeitando a paridade expressa nesta resolução eleita em plenário. Eu quero falar da questão de as decisões sobre isso? Mais ou menos, sei lá onde é que entra. Não quer ligar. Ligou. Então, tem uma questão que eu levanto aqui no Conselho, já levantei 2 vezes, que pode ser, não pode ser item daqui, ou pode ser, sei lá. Como eu sou funcionária do Ministério da Saúde, funcionária público federal, eu e outros que estão aqui não recebemos a diária do Conselho. Entende? Como eu entro de férias no dia 20 de junho, eu não posso vir à reunião de julho, que eu estou de férias. Meteu o dedo lá, Santinha está de férias. Então eu não posso vir para cá. Eu não sei como é que se trabalha essa questão, nego. É uma questão que eu já levantei, o Alcides levantou, e outros levantaram. Parece uma discussão boba, mas não é. Eu quero vir na reunião do Conasems. Estou numa mesa lá. Não, eu não posso, eu estou 2 dias. Como é que eu venho para essa reunião? Certo? Porque eu não posso. Ou eu mudo minhas férias. Mudei de janeiro para cá, porque janeiro era um momento do conselho onde ele estava discutindo a nova direção. Aí mudei para cá, feito uma louca. E aí agora não posso ir em algumas coisas. Como é que você resolve? Entra aqui, não entra. Eu acho que é uma questão pequena para entrar na 333. Mas é uma questão que tem que se definir. Ô Santinha, essa é uma questão que diz respeito à administração federal como um todo. Eu não sei se em função do que foi levantado já por alguns casos, se a secretária executiva já fez a consulta jurídica. Já? Então bora conversar com ela, ver qual foi o resultado para saber o que é que pode ser feito, né? Não, eu acho que é outra pauta que a mesa poderia encaminhar junto às instâncias do Ministério, com quem vai fazer acordo para verificar, que eu também concordo, um horror isso aí, né? Eu do Estado... Muito bem, vamos seguir. O Conselho constituirá... Tá, já li. As decisões do Conselho de Saúde serão adotadas mediante quórum mínimo, metade mais um, dos seus integrantes, ressalvados os casos regimentais em que se exija quórum especial ou maioria qualificada de votos. Aqui é basicamente ipsis literis do nosso regimento. O GT entendeu que era necessário, inclusive, explicar na resolução o que são essas diferenças de maiorias, né? Então, entende-se por maioria simples o número inteiro imediatamente superior à metade dos membros presentes. Entende-se por maioria absoluta o número inteiro imediatamente superior à metade dos membros do Conselho. E entende-se por maioria qualificada 2/3 do total de membros do Conselho. Isso normalmente dá confusão. Membros titulares, os 48. Sempre os membros do Conselho. Isso. Não, mas aqui não pode pôr 48, que isso não é uma resolução só para o nosso quantitativo, tá bom? Muito bem. Qualquer alteração na organização dos Conselhos de Saúde preservará o que está garantido em lei e deve ser proposta pelo próprio Conselho e votada em reunião plenária, com quórum qualificado para ser alterada em seu regimento interno e homologada pelo gestor do nível correspondente. A cada 3 meses haverá
deverá constar dos itens da pauta, assegurando o pronunciamento do gestor das respectivas esferas de governo, para que se faça a prestação de contas em relatório detalhado sobre andamento do plano de saúde, agenda de saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com o artigo 12 da Lei 8689, de 93, destacando-se o grau de congruência com princípios e diretrizes do SUS. Esse item, esse texto, basicamente está no nosso regimento também. Olha, por favor. Eu pararia na lei. O resto é bastante... A lei 8689, vamos ter mais objetivo, mais enxuto. Claro que o resto é óbvio. Né? Não há nenhum prejuízo em parar aí na lei. Não há nenhum prejuízo. Pode deletar. Só isso. Os conselhos de saúde, desde com a devida justificativa, buscarão auditorias externas e independentes sobre as contas e atividades do gestor do SUS, ouvido o Ministério Público. O plenário do Conselho deverá manifestar-se por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos. As resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo em um prazo de 30 dias, dando-se-lhes publicidade oficial. Decorrido o prazo mencionado e não sendo homologada a resolução nem enviada pelo gestor ao Conselho, justificativa com proposta de alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião seguinte, as entidades que integram o Conselho de Saúde podem buscar a validação das resoluções recorrendo, quando necessário, ao Ministério Público. Isso também está no nosso regimento. Da competência dos Conselhos de Saúde. Quinta diretriz. Aos Conselhos de Saúde Nacional, estaduais, municipais e do Distrito Federal, que têm competências definidas nas leis federais, bem como em indicações advindas das conferências de saúde, compete. 1. Fortalecer a participação e o controle social no SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS. Deixa eu tentar dialogar com vocês aqui, uma proposta de encaminhamento, pode ser, Clóvis? Pode. Vejam bem, o que nós temos aqui, todos os segmentos se reuniram e fizeram avaliação da resolução, do texto da resolução 333 e apresentaram contribuições. Isso. Meu encaminhamento é que o Clóvis, ao invés de ler todo o texto, lê apenas as contribuições que foram feitas, porque eu estou entendendo que aquilo que não foi contestado está aprovado. É consenso entre a gente. Porque a gente ganha tempo e tem questão de tentar avançar. Pode ser? Caminha. Só uma observação, nenhuma discordância, mas é uma questão de linguagem que a gente tem insistido nesse Conselho Nacional de Saúde. Da gente respeitar, né, a igualdade de gênero e a inclusão, né, do gênero feminino sempre que for possível. Porque falar que o chefe do poder em cada esfera é uma afirmação... Então, no texto, onde houver, será respeitado. Isso, um ajuste linguístico depois ao final. Onde é que está o chefe do poder? Tá, vamos lá para frente, então. Onde que você queria... Tá bom, então vamos para frente. Vamos lá nos azuis, vamos descendo. Aí, para aí. Anualmente deliberar... Então, assim, é um novo inciso, né? Cabe ao Conselho, então a competência cabe anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão. Esse texto também está no nosso regimento. Segue. Avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios conforme as diretrizes dos planos de saúde nacional, estaduais, do Distrito Federal e municipais. Acompanhar e controlar a atuação do setor privado na área de saúde, credenciado mediante contrato ou convênio. Segue.
fiscalizar e controlar os gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os transferidos, incluído o Fundo de Saúde e os recursos, né, transferidos e próprios do município, Estado, Distrito Federal e da União, com base na Emenda Constitucional 29, de 13 de nove de 2000 e na legislação vigente sobre o tema. Eu acho que não vale a pena colocar número de lei aí, porque senão, ou no caso, né, a emenda constitucional. Se amanhã vier 30, você tem que mudar o regimento inteiro. Então, eu acho que é legislação em vigência, não precisa... Isso. E aí ela está aí dentro, né? Isso, está correto. Com base na legislação em vigência, né? Não é isso? Ou legislação vigente, do jeito que está. Só tira o número... Tá, com base na... A emenda 29, com base na legislação em vigente. Isso. Depois a gente vai usar isso em todo o texto. Analisar e discutir e aprovar trimestralmente o relatório de gestão com a prestação de contas e informações financeiras repassadas em tempo hábil aos conselheiros com a garantia do devido assessoramento. Não está repetido aí. O GT, eu vou explicar aqui. O GT propõe um destaque específico e não... Quando está citado lá em cima as várias atribuições do gestor, prestar conta, tarará, tarará, aqui nas atribuições se avaliou que é preciso dar um destaque especial ao relatório de gestão. Isso. Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações do Serviço de Saúde, encaminhar os indícios de denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo, conforme a legislação vigente. Segue. Desculpa. É verdade. Encaminhar, Exato. É o Serviço de Saúde encaminhar denúncias e pronto, Não, é que... passou batido isso. Estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as conferências de saúde. Propor sua convocação ordinária ou extraordinária. E estruturar a comissão organizadora. Submeter o respectivo regimento e programa ao pleno do Conselho de Saúde correspondente. Convocar a sociedade para a participação nas pré-conferências e conferências de saúde. Estimular a articulação e intercâmbio entre os conselhos de saúde, movimentos e instituições para a promoção da saúde. Estimular a articulação... O que é isso agora? Tá. Vamos azuis. Esse verde tem que tirar depois aí. Não sei de onde que apareceu o verde ali. Não, acompanhar... Oi? Eu acho que o verde está aumentando. Não é só... Microfone. O movimento organizado da sociedade. Ali está, na verdade, é o seguinte, o que está em acréscimo é entidades governamentais, movimentos e instituições públicas e privadas para a promoção da saúde. Eu acho que está mais completo esse, entendeu? Está mais completo. Nós defendemos, inclusive, uma articulação com outros organismos de controle, entendeu? Tá bom. Então, acho que está mais completo. Fica o verde, deleta de cima, que é a mesma coisa com acréscimo. Então eu sugiro colocar, que eu não estou vendo aqui, movimentos sociais. Tá ali, ó, movimentos, mas é que não tem só movimento social, tem movimentos. Tá. Mas entidades é só governamentais. Entidades... Eu diria só entidades. Aí não dá para pôr governamental. Entidades, movimentos sociais, e aí sim, instituições públicas e privadas. Aí fica correto. Que é o que nós usamos aqui. Vamos para frente. Acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica, observados os padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento sociocultural do país. Também isso aqui está no nosso regimento. Aqui. Apoiar e promover a educação permanente para o controle social, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social no SUS. Incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário, Legislativo, meios de comunicação, bem como outros setores relevantes não representados nos conselhos. Aqui um pouco vem de encontro ao debate que nós fizemos. Quer dizer, a gente busca articulação, mas eles não integram a nossa...
Acompanhar a aplicação das normas sobre... Clóvis. Oi? Só um minutinho. No item 12º. 12º, apoiar e promover a educação. Tomando conta, Eles não só apoiar, né, mas também participar na elaboração. Promover. Deliberar sobre. Que a gente fala promover e contempla. Mas apoiar e promover não quer dizer, eu posso só promover o que está pronto. Por quê? Né? Isso aí tem que ter um tempo. Vou fazer comigo. Não pode datar e tem que colocar a linguagem. Né? Ah, hoje eu tenho uma política, mas eu quero, posso atualizar. Não é só apoiar e promover a educação permanente. Participar na elaboração da política, deliberar sobre a política. Acho que tem que ampliar aqui. Apoiar, elaborar, deliberar e promover. Talvez, custa nada. Educação permanente. Educação permanente. Só coloca deliberar. Que a gente constrói, apoiar, que a gente elabora, que a gente delibera sobre... Elaborar e deliberar. Ela está reivindicando isso. Deliberar, elaborar e apoiar. E aí segue. Deliberar, elaborar. Enfim, tudo. Incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes, tá já ali. Acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisa envolvendo os seres humanos e outras questões do campo da bioética. Aprovar, encaminhar e avaliar a política de gestão do trabalho e educação para a saúde do SUS. NOB e RH-SUS. Aí tem que tirar esse... Na verdade, foi uma discussão do GT. A questão do NOB e RH-SUS ficou entre parênteses porque havia uma discussão sobre qual é o termo que se usaria. Eu acho que hoje é muito mais atual e correto as diretrizes nacionais do PCCE-SUS. É o documento mais atual. A NOB já foi... Eu acho que tira o parênteses e fica a política como de gestão, que fica amplo e não... Tira o NOB e RH-SUS. Isso, tira esse NOB e RH-SUS. Trabalho e educação para a saúde no SUS, ponto. Daí termina, não entra no mérito. Oi? Então, acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisa. Calma. Eu vou explicar um item que foi pedido pela conselheira Eliane. Ela quer uma explicação do item anterior. Acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas envolvendo os seres humanos e outras questões no campo da bioética. É porque assim está escrito no nosso regimento. Porque... Não. Porque assim, Oi? Não, é porque, veja bem, Helena, é porque nós entendemos que a CONEP é uma comissão do Conselho Nacional de Saúde que não tem vida própria. O Conselho tem que acompanhar, o Conselho tem que estar em permanente contato com a CONEP para saber o que está acontecendo, o que está sendo feito, para que não fique aquela impressão de que a CONEP é um organismo próprio, paralelo e que... Seria o único item que nos remete para tudo que a CONEP faz. É isso que está, por isso que está esse inciso. E está no nosso regimento exatamente assim. Mas assim, não é nosso regimento. Não é, mas é uma atribuição. Não é nosso regimento. Acho que no nosso regimento tem que estar. Agora, na resolução 333, você está falando com o Estado e o município. O Estado e o município, que eu me lembre, a não ser que teve alguma alteração, que eu fiquei um tempo afastada, o Estado e o município, quem se relaciona com a resolução 333, depois... Não é o Conselho Municipal, o Conselho Estadual, são os CEPs. Então, eu acho que talvez ela esteja meio que fora de tom, entendeu? Você coloca aí, mas ela vai acabar não tendo efetividade. Então, eu acho que a gente já tem a resolução 96, e não é o nosso regimento. Então, eu acho que, eu acho assim, acompanhar... É diferente eu acho que vai ficar meio sem papel, é isso, entendeu? O que é que a RUT, que é da CONEP, tem a dizer sobre isso? Eu acho que eu vou mais. A CONEP também discute critérios para acompanhamento. A 196 é uma resolução, ela cria critérios, né? A resolução veio regular, normatizar. Eu acho que não é só nem acompanhar, não é? Quer dizer, deliberar e acompanhar as normas sobre a ética. Eu queria só fazer uma explicação. Posso fazer uma, Eliana, para poder variar um pouco isso? dialogar com a Ruth.
Quero dialogar com a Ruth. Eu conheço bem a CONEP também. Eu estou falando de outra questão. Assim, a CONEP, ela tem um papel e ela tem uma resolução que é 196. Não tem por que você entrar com uma resolução dentro de outra resolução. Nós já temos a resolução 196, que trata de ética em pesquisa com seres humanos, e que pode ser, e que é acompanhada pelos estados e pelos municípios, mas que tem uma estrutura de relação com CEPs e assim por diante. Estou dizendo que esse item, dentro da resolução 333, ele fica fora de tom, não precisa, porque a gente já tem a resolução 96. É isso que eu estou dizendo. Ok. Entendeu? Calma. Não, porque você vai fazer depois um diálogo com o Estado e o município, por exemplo, se você for colocar isso na resolução 333, certo? E for falar de ética em pesquisa, você tem que dar o papel que quem não é CEP e não é Conselho Nacional de Saúde pode ter efetivamente sobre o tema. É isso. Precisa ser melhor escrito, não pode acompanhar a aplicação, não é isso. É ficar atento, é fazer o debate. É outra questão, então você está falando de Estado e município, não tem STEP em Conselho Municipal e Conselho Estadual. Ok, vamos deixar então o Clóvis justificar a visão do GT para que a gente possa... Em primeiro lugar, o GT avaliou que precisava ter alguma coisa de controle social e ética. A gente avaliou nessa linha, tá? E acompanhamento das pesquisas, porque elas acontecem nos municípios, os conselhos às vezes não têm nenhuma preocupação e participação, etc. Nos estados, já houve esse debate aqui em plenário que os comitês de éticas dos estados tivessem a participação dos conselhos estaduais de saúde. Como o Conselho Nacional de Saúde, por muito tempo, não participava da CONEP, o conselho não tinha representante conselheiro na CONEP, por uma época. Uma época não tinha. Só o coordenador, que era o William Saad. Depois, a gente fez um debate que haveria necessidade de ter mais participação, porque ela está os comitês de ética estão no âmbito do controle social. Então, é uma proposta que pode ser melhorada, mas a ideia é que exista na resolução uma remessa para essa preocupação, que acompanhar a aplicação das normas é uma forma bastante branda de dizer isso, porque a norma é a resolução 96 e são todas as outras que existem, e que convida os conselheiros de todas as instâncias para se envolver com as pesquisas que envolvem seres humanos. Esse é o mérito do... Mas aqui não tem só a resolução 96, tem várias resoluções que a gente chama de normas sobre ética do Conselho Nacional de Saúde. Então podemos colocar assim, acompanhar a aplicação das normas sobre ética do Conselho Nacional de Saúde, que daí especifica, pode ser? Tá bom. Não, eu estou pedindo inscrição. Estou obedecendo. São outras normas além da do Conselho? Ruth. Calar, eu calei. Eu estou guardando a minha vez. Quero dizer para vocês que esse processo da CONEP, inicialmente usuário, agora tem trabalhador, e nos CEP dos estados, eu já fiz mais de 10 sindicâncias, tem a presença de usuário, e a gente na briga para ser usuário dos conselhos municipais. Nas nossas sindicâncias, nós ligamos imediatamente para o conselho, às vezes o conselho, nós não nos reunimos com o CEP, se não tiver, sem um membro do conselho. É sim atribuição também do conselho. Né? É porque o CONEP hoje é quase que instância recursal. Então eu acho que tem que estar aqui, porque é uma atribuição, é como o Júnior colocou, a CONEP faz parte da estrutura do Conselho Nacional de Saúde. Então faz parte do controle social no SUS, acompanhar as políticas, a questão da ética com pesquisa com seres humanos. Então, é importante estar aqui, e não posso só colocar o 96, porque eu tenho a 347 do banco, eu tenho várias outras resoluções. É a legislação, eu queria até colocar que ele nem só acompanha e aplica. A CONEP também delibera. Né? Embora traga para o pleno, que delibera, mas ela também faz. Então o pleno delibera também sobre essas questões. E se a redação for acompanhar as normas de regulamentação da ética em pesquisa, porque aí generaliza para todas as normas que existem, abrange estados, municípios e governo federal, podemos colocar assim? Pode ser feito?
acompanhar a obediência às normas. Acompanhar as normas, né? Sim. A aplicação, a obediência. Sim. Daqui pesquisa. Jônio, a gente tem que ter cuidado, porque tem normas Sim. que não vão condizentes com Não, a do CNS, do CNS, gente. Ah, então. Eliane. Não, eu estou tentando contemplar. Não, eu sei que você está tentando contemplar, mas a partir do momento, por exemplo, a partir do momento que você pauta, todos os itens, quem definiu que tinha usuário nos comitês de ética em pesquisa foi o Conselho Nacional. Quem fiscaliza se tem usuário nos comitês de ética em pesquisa é o próprio Conselho Nacional, são os estados, são os municípios. As entidades que estão aqui participam dos comitês de ética em pesquisa, certo? Então, isso é uma conquista, isso é uma estrutura feita pelo próprio Conselho Nacional. A resolução 96 é nossa, certo? Então, nós nunca discutimos que a resolução 96 a gente sempre trabalhou com a resolução 96 numa estrutura CEP-CONEP. A gente nunca trabalhou numa estrutura federativa. Então, só estou falando o seguinte, tomar cuidado com o item para não parecer que nós estamos indicando uma estrutura federativa que a gente pode vir a propor, mas não propôs ainda. Então, acho que é acompanhar as pesquisas com seres humanos, entendeu? Tem que ser ética em pesquisa e não o campo da bioética. É isso. O eixo aí é ética em pesquisa e não no campo da bioética. É isso. E aí, entendeu? É ética em pesquisa e não no campo da bioética. E outra, nós não estamos propondo federalizar ainda. Pode ser que a gente proponha, mas nós não propusemos. A proposta da mesa é essa, ética em pesquisa. Pode ser feita assim, então... O Clóvis, você quer essa redação, então, acompanhar a questão da legislação na ética em pesquisa. Sobre ética em pesquisa, está escrito ali, ó. Vamos ler o texto do CNS, é isso? Sim. Acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisa, ponto. Do CNS, não põe? Aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. Aprovados pelo CNS, pronto. Ok. Tá bom, assim? Temos contempla? Tá. Muito bem. Aprovar, encaminhar e avaliar a política de gestão, trabalho e educação para a saúde, ponto, no SUS. Acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório das plenárias dos conselhos de saúde. Essa resolução entra em vigor, Então, Ô, Clóvis, é isso. eu queria pedir inscrição, aí disseram que a Eliane fez, eu estava querendo no número 13º, né? Não, 23º. Aprovar, encaminhar e avaliar a política de gestão do trabalho e educação. Não só aprovar e encaminhar, deliberar. O verbinho é importante. Deliberar Mas aqui só está aprovar e encaminhar. Aprovar é um ato deliberativo. Quando a gente aprova, significa que Eu posso aprovar, a coisa vem pronta. Outra coisa é eu participar do processo de elaboração. Então eu proponho, ao invés de aprovar, deliberar. Tá bom, pode ser. O termo pode ser deliberar. Deliberar, porque pode ser a favor ou contra. Tá bom? Muito bem. Tá feito assim? Então vejam bem. Nós temos conta de todos os destaques. É sobre... Quer escrever, Antônio? Na realidade é porque eu estava lá dentro, eu vi lá de dentro aqui, o item 10 aí que trata. Só queria saber se está ok ou se tem alguma observação. Avaliar explicitando os critérios... Desculpa. Item foi 10. A contribuição da COFIN aí que foi remetida para nós enviamos um texto. Como eu estava lá. A cada 3 meses deverá constar dos itens de pauta do seguramento. É exatamente isso, Júnior. A cada 3 meses deverá... Foi aprovado. Tá ok, então. Só a dúvida era essa, porque eu estava lá dentro. Sim. Isso. A gente só tirou lá embaixo, destacando o grau de congruência com os municípios. Parou na lei. Tá bom? Entendeu? Porque a gente achou que não precisava. Tá bom? Então eu vou submeter ao Pleno a aprovação do novo texto da resolução com as devidas modificações aprovadas e contribuições. Tá bom? Então quem vota pela aprovação do texto com as modificações propostas, por favor, levanta o braço. Obrigado. Quem vota contra? Não, registra lá. Abstenções? Abstenções?
Declarando, não, estou me abstendo em função do debate trabalhador representar o usuário, que eu tenho uma posição muito clara a respeito disso e fica claramente manifestada a minha posição. Tá certo? Então, aprovado o texto e, pelo acordo que fizemos aqui, vai ser remetido à consulta pública. Tá ok? Muito obrigado. Deixa eu fazer, por favor, uma questão de ordem. Júnior, aqui, Luiz Eugênio. Seguinte, a Abrasco tem feito, enfim, tem a convicção da importância do Conselho Nacional de Saúde, de que não existe SUS sem participação social. E que para fortalecer o Conselho Nacional de Saúde, a gente precisa desenvolver um esforço de reaproximar os médicos desse conselho, se não voltar. Nesse sentido, nós propusemos ao Conselho Federal de Medicina um debate sobre a agenda estratégica para o SUS. Então, e hoje à tarde nós vamos ter uma reunião com o Pleno do Conselho Federal de Medicina para discutir não questões relativas à categoria médica, mas para discutir o SUS, a política para o SUS, na tentativa de que os médicos se incorporem ao processo de preparação e realização da 14ª Conferência Nacional de Saúde. Nesse sentido, eu queria consultar a mesa e o plenário se nós podemos, nesse esforço que nós estamos fazendo de fortalecimento do Conselho de aproximação, de reaproximação com os médicos, se nós podemos levar a posição que foi expressa hoje aqui por Júnior, do Conselho quanto à participação dos médicos nesse Conselho, que há unanimidade desse Conselho, do Pleno desse Conselho, sobre a importância da participação dos médicos como membros do Conselho. Com certeza. Posso dizer que a posição do Conselho é essa e... É essa mesmo. E só para ver, Luiz, no processo passado, no processo eleitoral passado, em nome do Conselho, eu fui no Conselho Federal de Medicina, conversei com as 3 entidades, uma reunião bem participativa, e deixei bem claro publicamente o seguinte: os médicos teriam 3 vagas garantidas no Conselho Nacional de Saúde, uma de titular, uma de primeiro suplente e uma de segundo suplente. Nós garantimos isso no processo eleitoral. Infelizmente, eles não quiseram participar do processo. Posso reafirmar isso? Pode, sim. Excelente. Júnior, só aclarando que não é vaga cativa. Não, é o processo eleitoral que assim decide. Entendeu? Você... É sobre o quê? Eu pedi na hora, sobre a questão da CONEP mesmo. É o seguinte, que eu participei de uma diligência com o pessoal da CONEP lá em Minas Gerais, e eles falaram para mim que muitos estados não vão porque tem que ter um conselheiro nacional junto e nunca está à disposição. Aí, eu estou trazendo isso aqui para entender, porque diz que os conselheiros têm muitas atribuições e não podem acompanhar. E isso está criando prejuízo para a diligência deles. Agora o Carruth falou sobre os usuários, todos que eu participei, nenhum tinha usuários. Ok, obrigado pessoal. Bom almoço, 14h15, estaremos voltando aqui.